Abra sua Bíblia agora no livro de Gênesis, no capítulo 21. Gênesis é bem facinho, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Nos diz assim a palavra do Senhor. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu errante pelo deserto de Berseba. Tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de uns arbustos. E afastou-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto, e se tornou-se flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. E que o Senhor nosso Deus nos ajude a compreender a sua palavra e que nós verdadeiramente possamos aplicá-la ao nosso coração. Amém? Como é que você fica? Como é que você reage quando você está muito angustiado? E nem adianta você dizer que é tão crente e tão santo que não fica angustiado. Se você disser isso para mim assim: eu não fico, eu vou ter até medo de você. Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos, e de repente você diz que não tem. Como é que você fica quando você está muito angustiado? Como é que você reage? Sabe, queridos, a Bíblia, ela tem uma palavra certa para toda e qualquer situação e para toda e qualquer pessoa. Ela tem uma palavra certa para o momento certo, para a hora exata, para toda pessoa e qualquer situação. Às vezes, nós cristãos nos iludimos, achando que pelo fato de sermos cristãos, nós nunca vamos passar por algum problema que venha angustiar a nossa alma. Se alguém algum dia pensou isso, provavelmente nunca leu a Bíblia com atenção. A Bíblia, ela traz pessoas que nos momentos de tristeza, no momento de angústia, reagiram de formas diferentes. O profeta Jeremias, ele dizia que gostava de ficar quieto no canto, em silêncio, esperando Deus falar, esperando Deus agir. O autor do Salmo 42,
Quando ele passava por uma angústia, alguma coisa muito forte, ele conversava com ele mesmo. Quem estava aqui ontem na igreja de manhã viu a Andréa pregando na escola dominical e ela falou sobre isso. Que ela fala com Deus, com ela mesma, com Deus, a ponto que a sua filha Noemi chega a ouvir ela conversando com Deus. O salmista do Salmo 42, ele falava com ele mesmo: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Você já conversou com você mesmo? Já ficou falando com você mesmo, até perguntando: por que eu estou assim? Como é que você fica quando você está muito angustiado? Quando eu estou muito angustiado, é incrível como a Bíblia tem uma palavra certa para cada pessoa. Tem gente que fala assim: olha, se você estiver muito angustiado, vai orar, que passa. Já ouviu alguém dizer isso? Se estiver angustiado, vai, canta um louvor que passa. Ora a Deus, que passa. Quando eu estou muito angustiado, mas muito angustiado mesmo, eu não consigo orar. E talvez você pare e pense assim: será que o pastor já está com depressão? Não. Quando eu estou angustiado, que eu começo a falar o que eu estou sentindo, parece que eu revivo o que eu estou sentindo. E quando eu estou assim, eu não consigo orar, eu não consigo falar. Enquanto nós estávamos preparando a programação da semana de oração, a 9ª semana de oração, eu me deparei com um texto no Salmo 77, que eu não sei porque você já deve ter percebido que a maioria das pessoas gostam muito do livro de Salmo. Sabe por quê? Porque toda a Bíblia é Deus falando com a gente. E Salmo é a gente falando com Deus. Tem muita gente que se identifica muito, gosta muito das músicas do cantor Sérgio Lopes. E as pessoas até falam assim: é o poeta de Deus. Mas Sérgio Lopes, você gosta das músicas dele? Porque ele fala aquilo que seu coração está sentindo. Ele fala aquilo que tem no coração dele, e ele canta, e você diz assim: é isso aí que eu sinto. E eu não consigo dizer com as palavras, mas é isso aí que eu sinto. Nós cantamos uma música nessa noite que diz assim: quando a minha dor sufocou meu coração. Sabe aqueles dias que a dor sufoca o coração? E aí alguém fala assim: ora a Deus, canta um louvor a Deus. Como está sufocado? Se a voz não sai. Outro hino dele, ele fala assim: eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que é em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele. Eu quero, mas eu luto contra a minha própria alma. E nós gostamos de cantar esse hino. Por quê? Porque nós lutamos contra a nossa própria alma toda hora. Aí nós nos identificamos. Outro hino, ele fala assim: por mais que eu procure meus anseios esconder, há em mim vontades que contorcem meu querer. Tua santidade é só o que eu quero ter, mas Senhor, como perceber? E a gente olha como ele é poeta. Por que a gente diz isso? Porque a gente se identifica. Eu sou assim também. Enquanto eu preparava a programação, me deparei com o Salmo 77, o versículo 4, onde o salmista diz assim: Senhor, a minha dor era tanta que eu não conseguia mais falar. E aí quando alguém diz assim: como é que você reage quando está angustiado? Se alguém fala assim: eu não consigo nem orar, deve estar em pecado, deve estar fazendo alguma coisa errada. E às vezes a gente tem uma solução pronta para cada pessoa, já tem isso pronto. Está triste, meu irmão? Vai orar. Está triste? Vai ler a Bíblia. Está triste? Vai cantar um louvor. E quando você não consegue fazer isso, o que é que você faz? Como é que você vai achar a solução? Se você não está conseguindo fazer isso, se você não tem força para fazer isso, os espirituais vão dizer: não, tem alguma coisa errada na sua vida. E aí quando a gente vai para a Bíblia, encontra um homem de Deus dizendo: Senhor, a minha dor é tanta que eu não consigo mais falar. Uma hora no Salmo 6, o salmista diz assim: de noite eu molho a minha cama com as lágrimas, eu fico nadando
nas lágrimas. E outra hora ele diz assim, eu falo com a minha alma, eu falo comigo mesmo. Em outro momento ele diz, eu não consigo mais falar nada, não sai mais nada. Em qual momento você se encaixa, como é que você reage quando você está muito angustiado? E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A gente passa por uma angústia, a gente perde as forças, não consegue falar, não consegue orar, não consegue cantar, não consegue ler a Bíblia, e um abismo chama outro abismo. E a gente vai ficando cada vez mais fraco, e vai se sentindo cada vez mais distante de Deus, e como eu vou fazer para ter a solução do meu problema? Para que Deus se aproxime de mim, se eu estou me afastando dele. Deixa eu dizer uma coisa boa para você. É exatamente nesses momentos que a gente se sente muito vazio, que Deus vê e sabe que a gente não tem força para ir. Aí o que é que Ele faz? Ele vem ao nosso encontro. Ele vê que não tem mais força ali. A gente até queria, mas chega um ponto que esgotou. E aí Deus faz, Ele vem ao nosso encontro. Sabe, queridos, Deus é especialista em enxergar de longe coisas vazias. E ao contrário do que muita gente pensa, que nesse momento Deus vem condenar, que Deus vem julgar, que Deus vem apontar. Ao contrário do que muita gente faz, vá fazer isso, vá orar, vá cantar, vá ler a Bíblia, vá para a igreja. Ao contrário disso, Deus vem. E Ele vem para encher aquilo que estava vazio. Ele vem para preencher e para mostrar que quando você já tentou de tudo, já fez de tudo e não deu certo, aí Ele chega e diz assim, do meu jeito agora, da minha maneira. E na hora que Ele vem, que encontra aquilo vazio, Ele enche. E quando Ele enche, a satisfação é tão grande, que até mesmo aquilo que a gente estava querendo, diante do que Ele faz, torna-se nada diante do que nós recebemos. Ele vem e diz assim, olha, eu posso dar o que você está pedindo, mas o que eu vou fazer é tão grande que você vai esquecer o que você queria. Eu posso dar o que você tanto desejava, mas o que eu vou fazer é maior do que isso que você estava pedindo, que você vai esquecer o que você desejava. Você tem dúvida disso? A palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no capítulo 5, fala sobre a pesca maravilhosa. Pedro saiu para pescar com seu irmão, e durante a noite toda passou jogando a rede para um lado, jogando a rede para o outro, e jogava para um lado, jogava para o outro, não pegou nada, a noite inteira, nada. De manhã cedo ele traz o barco, encosta na praia, desce do barco e fica lá lavando as redes. A Bíblia diz que nesse momento Jesus se aproxima com uma multidão, logo cedo, querendo ouvir Jesus falar, e a multidão está apertando tanto Jesus, que Jesus pede para entrar no barco de Pedro, para fazer como se fosse um púlpito, e dali falar com mais tranquilidade para as pessoas que estão em volta ouvindo. Jesus fala, e Jesus prega, e Jesus ensina, e está lá Pedro e André consertando as redes do lado de fora do barco. E aí, em um determinado momento, Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, vamos entrar no mar para pescar? Pedro está ali ouvindo toda a pregação de Jesus, e aí Jesus fala assim, vamos entrar no barco para pescar? E aí Pedro fala assim, mestre, nós passamos a noite toda pescando, e não apanhamos foi nada. Mas sobre a tua palavra, mestre, nós vamos entrar e vamos pescar. Vamos lá. E aí eles entram no barco e entram no mar. E em determinado momento Jesus fala assim, joga a rede do lado direito. E eles jogam a rede. E quando eles puxam a rede, a Bíblia diz que o barco quase afunda. Era um peso tão grande que sacudiu o barco de um jeito que o barco parecia que ia afundar. E aí eles fazem sinais para outro barco, o barco de Tiago e João. Eles se aproximam, pegam a rede também, tenta puxar, quase que o outro barco afunda também.
E aí, quando Pedro vê isso, ele olha para Jesus, cai de joelhos e diz assim: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Se afasta de mim, Senhor. Aí Jesus olha para ele bem tranquilo, diz assim: não, Pedro, de agora em diante, tu vai ser pescador de homem. E aí eles chegam na praia, e quando chegam na praia, sabe o que é que eles fazem? O que é que eles tanto queriam? Peixe. Mas agora, diante daquilo que Jesus mostrou que pode fazer na vida deles, o que é que eles fazem? Abandonam tudo e dizem assim: eu quero é Jesus. Jesus estava dizendo assim: eu posso fazer o que você está pedindo, mas o que eu tenho para você é tão grande, que aquilo que você tanto deseja, você vai deixar de lado, diante daquilo que eu posso fazer por você. E aí os discípulos deixam tudo e vão seguir Jesus. Era peixe que eles queriam. Trouxeram 2 barcos, quase afunda de tanto peixe. Mas agora eles olham e dizem assim: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Jesus enxerga de longe o que está vazio. Jesus enxerga de longe onde está a carência, onde está a necessidade das pessoas. E não pense que quando ele vê isso, ele diz como nós falamos: vai resolver sua vida, vai fazer alguma coisa. Não. É exatamente nesse momento, quando a gente está cansado, quando a gente está exausto, quando a gente não tem mais força, quando a gente já tentou e não conseguiu mais. E aí as forças esgotaram. O que é que eu faço agora, Senhor? Aí é nesse momento que a gente está vazio, que a gente não tem mais para onde ir, que não tem mais recurso, que ele chega e diz assim: agora é comigo. Agora é a minha vez. Agora eu vou agir. E você vai ver o que eu posso fazer na tua vida. Está cansado, meu irmão? Está cansada, minha irmã? Está com a alma angustiada e não tem mais força? Está no meio de um deserto e não sabe o que fazer? Já tentou de todas as formas e não conseguiu solução? Agora é a hora do Senhor. Agora é a hora de Deus agir. Agora é a hora de Deus fazer aquilo que você não pode fazer. Você crê nisso? Eu também creio. O texto que nós lemos na palavra de Deus, no capítulo 21 de Gênesis, conta um momento da história de Sara, Abraão e Agar. Um momento duro, doloroso, triste. Sara, mulher de Abraão, ela não podia ter filhos, ela era estéril. O Senhor havia feito uma promessa que através de Abraão, Deus levantaria uma grande nação. Mas como? A mulher dele é estéril e já é avançada na idade. E aí o Senhor promete, Abraão fica esperando a promessa do Senhor. O tempo passa e um dia Sara vê que a promessa do Senhor está demorando, tem uma ideia. Abraão, fica com a minha escrava Agar, fica com ela. E aí vai se cumprir a promessa do Senhor. O filho que você tiver dela vai ser o filho da promessa. Abraão acha a proposta interessante, fica com a escrava da sua esposa, e depois disso ela engravida e gera um bebê. E diz a palavra do Senhor que depois que ela gerou um bebê, uma criança, a escrava passou a fazer pouco caso da senhora. E diz a Bíblia, e desprezava a sua senhora. Mas isso se repetiu por tantos dias, que chegou um dia que Sara não aguentou, chamou Abraão e disse assim: pega a escrava e joga ela fora, manda ela embora, que eu não aguento mais ela aqui. E aí Abraão olhou para Sara e disse: a escrava é tua, manda ela embora, faça o que tiver no seu coração. E ela chama Agar e diz: Agar, vai-te embora, que eu não quero mais você aqui. E Agar vai embora, vai errante pelo caminho, chorando. E quando ela chega muito distante, no meio do deserto, a Bíblia diz que o Senhor vê que Agar está sozinha. E pergunta a ela assim: Agar, para onde você está indo? Ela disse: Senhor, eu vou me embora, porque me botaram de casa para fora, eu não tenho mais para onde ir, eu vou me embora. Agar, volta para casa. O filho que você tem aí é o filho da promessa também. Dele também vai ser uma grande nação. Volta para casa e se humilha, fica debaixo das ordens da tua senhora. E Agar, que estava desesperada no meio do deserto, ela para e diz assim: agora eu sei
que Deus me vê. Eu estava no meio do deserto e Deus me viu. Tu és o Deus que me vê. E ela volta para casa, tem o seu filho, e Sara está esperando a promessa do Senhor na vida dela. 14 anos se passam. Depois de 14 anos, Abraão já teve o seu filho da promessa através de Sara, Isaque. E aí entra exatamente no texto que nós lemos no versículo 8. Isaque cresceu e foi desmamado. Era aproximadamente com 3 anos de idade que uma mãe hebreia deixava de amamentar seu filho. E quando ele completou 3 anos de idade, Abraão ficou tão feliz que era um momento que ele estava evoluindo, estava crescendo, e disse assim: vou dar uma festa, e deu um banquete para comemorar que Isaque havia desmamado. E diz o texto que foi exatamente nesse momento que Sara viu que o filho de Agar, que agora era um rapazinho, começou a desprezar o filho de 3 anos de Sara. E começou a zombar dele, começou a brincar com ele, debochar com ele, meio parecido com o que sua mãe fez com a senhora no passado. E aí, quando Sara viu isso, deve ter subido aquele sentimento que as mães geralmente falam: faça comigo, mas não faça com meu filho. Sara ficou tão revoltada, tão chateada, que pegou, disse a Abraão: coloca ela e o menino para fora, porque esse menino não vai ser seu herdeiro. Manda ela embora. E o texto diz que isso pareceu tão penoso para Abraão. Mandar agora não só a mulher com quem ele teve o filho, mas o filho também. Isso foi muito doloroso, muito pesado para ele, essa decisão. E aí ele chama Agar, pega um odre, uma vasilha com água, dá para ela, coloca nas costas dela, pega alguns pães e diz: Agar, vai embora. Vai embora. E ela vai embora chorando. E ela vai embora aflita. E diz o texto que ela entra de novo pelo deserto. Ela entra de novo sem rumo. Ela entra sem saber para onde está indo. Agora imagina a situação: uma mulher, um menino, no meio do deserto, só tem água e pão. Aí vem pior a situação. Depois de muito tempo, errantes pelo deserto, diz o texto que acabou a água, que acabou o pão, que não tem mais o que fazer. Aí se nós estivéssemos lá, o que é que nós diríamos para Agar? Canta um hino, lê a Bíblia, ora, que passa. Quando Agar chega nessa situação, a dor dela é tão grande, mas tão grande, que chega um momento que ela diz para o menino assim: fica aqui, que eu vou me embora. Porque ela não queria ver o menino morrer na frente dela. Fica aí, eu vou me embora, fica aí. E ela se afasta do menino, vai para bem distante, eu acho que aflita, não querendo ouvir o choro do menino. E ela se afasta, chorando, tenta se colocar no lugar de Agar, não tenta se colocar como uma historinha que está escrita, não. Imagina se fosse você, deixar o teu filho para não vê-lo morrer e ir chorando para longe, porque não tem mais recurso, não tem mais o que fazer. E quando Agar se afasta e vai para bem longe chorando, para um lugar que não dê para ouvir o choro do menino, a Bíblia diz que o Senhor mandou um anjo falar com Agar. Porque quando nós estamos vazios, quando a gente não tem mais força, quando a gente não vê mais saída, quando a gente não vê mais possibilidade, quando a gente não consegue ir, Deus vem. Deus vem. E aí o Senhor falou com Agar e disse: Agar, o que é que você está fazendo aqui? Eu vim, Agar, porque eu ouvi o choro do menino. Eu ouvi o menino chorando, Agar. E por isso eu vi. Está preocupada com o quê, Agar? Eu não disse a você que esse menino, dele, viria uma grande nação? Agar, levanta os olhos. E aí quando Agar levantou os olhos,
Deus tinha preparado uma fonte de água bem pertinho dela, ela não tinha visto. Estava ali juntinho dela e ela não tinha visto. H pensava que mais uma vez estava sozinha. Pensava que mais uma vez, conforme as forças dela havia esgotado, não tem mais jeito. É nesse momento que Deus chega. É nesse momento que Deus socorre. É nesse momento que, independente de como você reaja, que Deus vem para nos socorrer. Está se sentindo sozinho? Está com o coração aflito, angustiado? Só faz uma coisa, eu não vou mandar você orar, não. Não vou mandar você cantar um hino, nem ler a Bíblia, não. Talvez você não tenha mais nem força. Olha para cima. Deus está preparando uma fonte para você também. Porque Ele viu de longe o teu coração. Jesus viu de longe o barco de Pedro e a situação que ele estava. Deus viu 2 vezes o coração de Agar e como é que ela estava. E mais uma vez, Deus está olhando para você. E se está faltando forças, Ele está vindo na tua direção agora. Porque Ele não desistiu de você, não. Não desistiu de você, não. Há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Não despreza. Está difícil? Está complicado? Está dolorido? Saiba que Deus, o ouvido dele é tão sensível que ele ouve até quando uma criança chora. E sabe, queridos, eu já disse isso algumas vezes. Lágrima é oração líquida. Quando a gente não consegue mais falar, quando a gente não consegue mais dizer com as palavras o que a gente está sentindo, quando a gente está naquela situação, como eu fico, não consigo falar, e eu choro, Deus entende cada lágrima. E o salmista diz no Salmo 56, 8, e mais do que entender, ele recolhe cada uma de nossas lágrimas. Ele entende a dor do nosso coração. Mas ele não só guarda a lágrima, ele só entende, ele age. Ele age. Ele vem ao nosso encontro e ele age. E na hora que ele age, o que ele nos concede é maior do que aquilo que a gente estava pedindo. Ele mostra claramente, olha, eu posso fazer isso que você quer, mas o que eu tenho é tão maior que você não vai dar valor ao que estava pedindo. Você vai querer o que eu tenho para você. O Senhor sabe como está teu coração nessa noite. Você que está em casa nos vendo, o Senhor sabe como está o teu coração. Ele sabe o deserto que você estava, o deserto que você está. E se você não tem mais força nenhuma, creia, o Senhor está indo na tua direção agora. E Ele tem uma solução muito melhor do que essa que você está pensando.